aqui na caminhada com Jesus, na caminhada com Cristo. Estamos aqui em Nova Iguaçu. Já choveu bastante hoje, mas agora diminuiu. Mas temos que profetizar, né? A chuva do Senhor são chuvas de bênçãos, chuvas de proteção, de cuidado do Senhor Jesus nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Quero deixar para a nossa meditação a passagem, nos fazer lembrar, né? Estava chovendo bastante, me veio minha memória sobre Marcos 4, capítulo 4, sobre Jesus, né, que acalma a tempestade. Tá, se encontrar no livro de Marcos, nos versículos 35 ao 41. Jesus fala para os seus discípulos: passemos para o outro lado. Jesus e os discípulos entram no barco e vão lá no mar da Galileia, para o outro lado. E ele, no meio daquela passagem, daquela travessia que eles iam para o outro lado, eles foram por ordem de Jesus. Eles não estavam em desobediência. Eles tinham atentado para a ordem de Cristo, estavam obedecendo ao Senhor. E eles estavam com o Senhor Jesus estava no barco com eles. E no meio da travessia, a palavra de Deus diz que sobreveio sobre eles uma grande tempestade de ventos. Porque ali naquela região do mar da Galileia, havia muitas montanhas, era uma região montanhosa. Então ali, quando o vento batia muito forte entre as montanhas e batia no mar, levantando aquele mar ficava revolto por causa do vento que batia naquelas montanhas. E os discípulos enfrentaram aquela tempestade de vento, e o mar ficou muito agitado, que as ondas do mar entravam dentro do barco. Os discípulos temeram, acharam que iam perecer, que iam morrer naquela tempestade, naquela situação que estavam passando. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus estava dormindo na popa do barco, na traseira do barco. Mas como Jesus estava dormindo? Jesus estava dormindo porque antes deles atravessarem para o outro lado, Jesus tinha passado o dia todo falando sobre a passagem, sobre a mensagem do Senhor, sobre o reino de Deus, sobre a palavra de Deus para a multidão. Então Jesus era 100%, quando ele veio aqui na terra, ele era 100% homem e 100% Deus. Então também ele sentia cansaço. Então ele estava dormindo na popa do barco. E os discípulos se desesperaram, temerosos, com medo de morrer naquela situação, naquele mar, naquela tempestade. Eles foram até Jesus e falaram: mestre, não te importa que nós iremos perecer? Jesus rapidamente levantou e acalmou aquela tempestade, acalmou aquela tempestade de vento e acalmou o mar que estava revolto. Só que Jesus estava dormindo, só que Jesus ele tinha o controle de toda a situação. Jesus ele confiava em Deus, confiava no Pai. Ele sabia que a qualquer momento que ele pedisse, Deus iria ouvir a sua voz, iria acalmar toda qualquer situação contrária, adversa. E Jesus também ele queria testar, queria ver qual era a fé, qual era a tamanha fé que tinha desenvolvido nos discípulos. Porque Jesus, antes de toda aquela situação, antes de passarem para o outro lado, Jesus já havia pregado, falado sobre a palavra do Senhor, sobre o reino de Deus, para a multidão e para os discípulos. Jesus queria ver se eles tinham adquirido, absorvido aquela palavra, as palavras do Senhor Jesus, e se eles tinham adquirido fé com as mensagens de Cristo. Mas Jesus, tanto que Jesus advertiu eles, dizendo que eles não tinham fé. Aleluia, glória a Deus. E eles não afundaram, porque Jesus rapidamente se levantou e acalmou aquela tempestade. E assim em nossas vidas, se Jesus está no nosso barco, se Ele está na nossa vida, se Ele tem o controle, se Ele está na direção de todas as coisas, temos total certeza e confiança que nós não iremos naufragar, ainda que achamos que não temos como reverter situações. O mar se torna realmente bravio, revolto, mas Jesus está no barco, tenha certeza, o barco não vai naufragar. Aleluia, glória a Deus. Se nós estamos nos esforçando para atentar para o querer, para a vontade do Senhor, nós estamos
estamos sendo sensíveis à ordenança do Senhor, ao querer do Senhor. Estamos nos esforçando para fazer a vontade do Senhor. Temos a convicção que Ele está no nosso barco. Ele é o Senhor das nossas vidas. Tenha certeza, o barco não vai naufragar. O barco não vai naufragar. Aleluia. Então somente confia no Senhor, que Ele é fiel e poderoso.